Adquirir a sua casa própria, tudo de forma planejada e com parcelas que cabem no seu bolso. Consórcio do Sicoob Fluminense. Rápido, prático e seguro. Ligue agora para 22 27 26 27 50. Repetindo, 22 27 26 27 50 e saiba mais. Com o Sicoob Fluminense, você começa hoje mesmo a planejar o futuro que você merece. Bom, agora são 8h29. Rapidinho, já voltamos com Folha no Ar para manter você aí atento, informado sobre tudo que está acontecendo em Campos e região sempre. É só continuar ligado aqui na Folha FM. Durante toda a nossa programação, né, a gente tem essa sinergia aqui entre os profissionais do Grupo Folha da Manhã de Comunicação e tem a todo instante aí informação ao vivo também em nossa programação. E agora, com o Folha no Ar, a gente segue aqui no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radimed Diagnósticos por Imagem e Consórcio do Sicoob Fluminense, com Aloysio Abreu Barbosa, que eu peço para abrir esse bloco. Estamos ouvindo aqui o médico neurocirurgião, presidente da Fundação Municipal de Saúde, o doutor Arthur Borges, e é sobre projeção das eleições, como eu falava no bloco anterior. Tem dois assuntos que nunca, de uma eleição para outra, sempre muda um pouco algumas temáticas de debate: segurança, economia. Mas se tem dois assuntos que nunca saíram do palanque brasileiro, e se fosse realizado tudo aquilo que foi prometido, a gente estava no paraíso: saúde e educação e saúde. Aloysio, com você. Arthur, vamos lá. Temos eleições ano que vem, um ano, 2 meses, né? Para ser mais exato, 1 ano, 2 meses e 11 dias, a contar de hoje. Seria 11 dias, porque já teria 31 minutos de urna aberta, né? Seria um pouco menos de 11 dias, mas enfim. É muito tempo, ao mesmo tempo, não é tanto, né? As convenções vão ser ali em julho e agosto, campanha em setembro e eleição em outubro. É um modelo mais curto que já houve no Brasil em eleições anteriores, né? É um modelo atual que é feito para você baratear a campanha, né? Uma campanha mais curta, mas também ele não permite, por ser muito curto na campanha, a onda e a contra-onda. Vou dar um exemplo claro, por exemplo, Marina em 2014. A campanha naquela época começava lá por julho, né? A eleição ainda era outubro. Cai Eduardo Campos, Marina era vice da chapa, Marina catapulta, há tempo de haver a reação, Dilma passa ela de novo e a Aécio no final passa ela de novo, faz o segundo turno de Dilma e Aécio. Se o modelo de 2014 fosse o de hoje de tempo, fatalmente Marina seria presidente, porque não teria tempo de haver a contra-onda, a campanha é bem menor. Isso posto, a gente tem eleições para presidente, governador, senador, deputado federal, estadual. Vou começar pelo cenário fluminense, né? Tem uma pesquisa ontem da GERP, e eu não gosto de analisar pesquisa que eu não tive acesso à íntegra, porque, até por ter me especializado nisso, eu sei que você pode tirar um recorte bom de uma pesquisa ruim para dizer que a pesquisa foi boa, e pode tirar um recorte ruim da pesquisa boa para dizer que ela foi ruim. Enfim, mas assim, a GERP ontem deu uma vantagem, divulgada ontem. GERP também não vou colocar assim, com todo respeito à GERP, a GERP na primeira prateleira de pesquisa, né? A GERP não é um Gerson, não é um Arias, a GERP está na segunda e terceira prateleira de pesquisa, né? Mas enfim, ela fez ontem e deu Eduardo Paes, governador, com 50% de intenção na consulta estimulada,
Em segundo lugar, mas é tudo empate técnico, né? Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj, né? Com 6%. O deputado federal doutor Luizinho, do PP, com 5%. E o Washington Reis, né, que tem toda uma celeuma aí de Washington Reis com Rodrigo e com Castro, né? E Washington Reis é muito popular na Baixada, foi prefeito lá algumas vezes, de Duque de Caxias, que é o maior município da Baixada. É o segundo maior colégio eleitoral do Rio, só perde para o município do Rio de Janeiro. Washington Reis com 4%, e o Washington Reis tem problemas. Ele hoje está inelegível no Supremo por conta do problema de loteamento lá numa área de preservação ambiental federal lá em Caxias. A gente tem a pesquisa anterior a essa, é a pesquisa Paraná, que foi feita em maio, né? Até algum tempo. Mas ela dava Eduardo Paes com 57% de intenção de voto, na consulta estimulada do primeiro turno. Rodrigo Bacelar com 10,4%, Tarcísio Mota, do PSOL, que não figura na pesquisa GERC, deputado federal do PSOL, 8,3%, e Ítalo Marcilli, que é um colega seu, um médico, mas é um médico candidato na verdade, não é governador, ele é candidato a Pablo Marçal, né? A ser influência bolsonarista, com 1%. Quer dizer, Paes 57%, em maio, 50% agora pela GERC, pesquisas diferentes, metodologias diferentes. O Rodrigo estava com 6% agora na GERC, 10,4% em maio. E os outros ali basicamente empate técnico, né? Na margem de erro. Como é que você projeta esse 1 ano, 2 meses e 11 dias, 10 dias, algumas horas, a urna para governador? A gente pega o Eduardo Paes muito forte, né? Na verdade, porque não é um político novo, ele é um político que ele já vem realmente de um grande segmento e de um município muito grande, né? Você pega o próprio município do Rio e junto o Niterói, que está muito próximo ali, né? Talvez realmente, como todo mundo fala, que talvez ele não tenha um acesso muito grande ao interior, né? Mas dentro da capital, na região central metropolitana, e pegando ele, eu incluiria Niterói, ele tem realmente um aporte de voto muito forte. Eu acho que para entrar para uma situação, ter uma reversão relativa a isso, só se houvesse realmente algum fato novo em que conseguisse descredibilizar ele, ou se houvesse uma união dos outros, né? Eu acho que se continuar segmentado, você tiver o Washington Reis candidato, Bacelar candidato, e não houver uma união para que se tenha, você vai deixar o caminho aberto para Eduardo Paes, porque eu ainda vejo que Eduardo Paes teria um caminho ainda de encontrar talvez um vice que fosse realmente do interior ou da Baixada, em que ele pudesse fazer um complemento para poder trazer um pouco desse voto para ele. Mas nesse momento realmente é a candidatura mais forte, mais presente e mais consolidada. Às vezes precisa apontar a possibilidade de vitória no primeiro turno, né? Turno único, né? Lá está muito distante, não dá para. Mas se fosse hoje, a indicação seria essa, né? Principalmente se ele conseguir. Não, hoje já tem uma pesquisa assim, mas se ele conseguisse um nome forte da Baixada ou do interior para fazer o complemento, eu acho que aí ele se consolidaria sem grandes riscos. Então, se fala que entre esses nomes fortes, sobretudo aqui do Norte Fluminense, isso virou notícia nacional quando, na inauguração do IFE, do novo prédio da UF em Campos, não do IFE, do novo prédio da UF em Campos, Lula veio, sempre que Lula vem, o outdoor é imenso, né? A lupa é imensa, né? E no mesmo palanque ali, Caio Viana enquanto deputado federal, Vladimir enquanto prefeito, Caio e Vladimir são aliados, Caio conhece Lula, né, lá de Brasília, né? Está em Brasília, apoiou Lula no segundo turno aqui em Campos, em 2022, enquanto Vladimir apoiou Bolsonaro. Caio vai no ouvido de Lula e fala, vai ser o vice de Paes, o Vladimir. Lula, malandro, como ele é, né, político nato, o pai está velho, tá, mas Lula é um animal político, né? Acho que ninguém vai discordar disso, mesmo que não goste dele. É animal político na essência. Chama Vladimir, né, começa... cadê esse telefone? Aí vira as costas, a cara de Lula, anota o telefone, vou te ligar e tal.
Ou seja, a partir dali, inclusive isso vai ser uma das causas do problema de Vladimir com o Rodrigo e com o próprio Castro, porque foi anunciado nacionalmente que Vladimir poderia ser vice de Paes a partir daquele encontro com Lula. Todo mundo sabe, Paes é aliado de Lula, né? Como é que você vê essa possibilidade? Não, acho que existe uma alta possibilidade, principalmente se do seu Eduardo Paes, ele entender que hoje ele tem uma abertura, uma entrada muito grande na região metropolitana, mas realmente, talvez nos municípios do interior ele não tenha essa abertura. Eu acho que ele precisaria de alguém ou dessa região aqui, da região norte, ou realmente da Baixada, para poder se consolidar como um político regional, né? Não como um político do município. Ele já tá consolidado. Se tivesse mais 10 eleições para o município do Rio, fosse possível, ele continuaria, né? Você não vê hoje em jornais Eduardo Paes apanhando por algum motivo, né? É muito difícil você ver ele sofrendo desgaste, mas a gente tem que pensar que hoje o principal colégio eleitoral dele realmente a região metropolitana, é Rio, é Niterói. E se ele quiser realmente tomar um caminho de se abrir para 90 municípios, ele precisa, talvez, de políticos que trabalhem em outra esfera, né? Que não é a esfera realmente metropolitana. E o próprio Vladimir admitiu nesse programa, aqui onde você está, que é uma possibilidade, sim, ele ser vice de Paes. Sim. Pode ver, candidato federal, deputado federal, tudo leva a crer que vai sair do governo até o dia 4 de abril, né? Segundo ele mesmo disse, né? E todas as informações que a gente ouve de bastidor confirmam isso. Como é que você acha, particularmente, antes de voltar estamos falando de eleição, mas é um caso particular. Qual você acha que vai ser o caso particular de Vladimir? O que seu feeling te diz? O que essas informações que você está no meio do governo, o que essas informações te dizem? Eu acho que existem dois caminhos para Vladimir. Eu acho que se o Washington Reis conseguir realmente que a campanha dele seja se ele conseguir se libertar, né, se livrar desse imbróglio dele que não está permitindo ele ser candidato, eu acredito que Vladimir realmente venha junto a ele, até por uma questão familiar, de história, né, de tudo que foi composto, de alinhamento político, eu acho que viria junto ao Washington Reis. Agora, o Washington Reis não conseguindo realmente a liberação para vir, e se existir realmente dois caminhos, né? Se você tiver Bacelar e tiver Eduardo Paes, e Eduardo Paes realmente consolidar um chamado a ele, eu acho que o Vladimir viria com Eduardo Paes realmente. Vamos partir para presidente da República? Perdão, você me fala de senador, desculpa, senador, temos que falar senador também, antes de sair do Rio. A senador, como eu falei, o fato de Lula ser animal político independe de você gostar ou não de Lula. Você admitir que Flávio Bolsonaro é franco favorito à reeleição independe de você gostar ou não do bolsonarismo, né? Você tem que negar fato, né? Todos os números apontam isso, todos, né? É um favoritismo para e passo de Paes no estado do Rio de Janeiro. Essa última pesquisa Paraná, de maio, colocou 3 cenários. No primeiro cenário, em todos, Flávio Bolsonaro lidera assim, uma vantagem larga, né? E olha que são 2 vagas para o Senado esse ano, né? Ano passado foi uma. A eleição passada foi uma, essas são 2. São 2 terços de renovação da Câmara Alta da República. No cenário 1, Flávio aparece 39,8, seguido de Benedita da Silva, deputado federal do PT, com 27,2, e Clarissa Garotinho, que mesmo sem cargo público, tendo disputado ao Senado em 2022, com 18,4. No cenário 2, que é o que coloca Castro, Flávio Bolsonaro 38,8, Benedita 26, Cláudio Castro atrás de Benedita 23,4 e Clarissa 17. E no cenário 3, Flávio Bolsonaro 40,2, Benedita da Silva 27,4, Clarissa 19. Como é que você vê a disputa? Vamos se você concorda que Flávio Bolsonaro, por todas as pesquisas, é franco favorito à reeleição. E se sim, essa disputa pela segunda cadeira, como é que você vê?
Não, Flávio Bolsonaro ser o candidato hoje que praticamente está certo, realmente não tem como ser negado. Quando você vê na última eleição, em que você teve a disputa Bolsonaro-Lula, e Lula ganhou, mas o Lula ele não ganhou com uma larga vantagem em cima de Bolsonaro, e tanto que isso se reflete dentro do próprio Congresso, né? Hoje, quando a gente vê Lula trabalhando realmente, mantendo a essência da esquerda, né? Se tentando realmente diminuir desigualdade, potencializar SUS, diminuir, tentar talvez colocar o imposto sobre quem tem realmente um milionário. Eu acho que isso é um caminho da esquerda, mas hoje ele teve que fazer uma parte pragmática em relação à direita também, porque senão ele não conseguiria governar, não conseguiria passar no Congresso, que hoje o Congresso, apesar do bolsonarismo, não vamos falar Bolsonaro, vamos falar de direita, né? Porque eu acho que nem todo mundo, a gente não pode generalizar a pessoa que é direita ser bolsonarista. Mas o Congresso hoje, ele acabou sendo um Congresso muito dividido, em que houve uma necessidade realmente de aliança, de barganha, para ter uma possibilidade de governar. A segunda vaga, eu acho que vai depender muito do acerto que Cláudio Castro vai fazer, né? Se Bolsonaro realmente vai fazer o apoio a Cláudio Castro ou se não vai fazer. A Clarissa, na última eleição, ela teve uma votação expressiva, né? Não foi 1.400.000 votos, não foi isso? Não vou lembrar de cabeça, mas foi bem expressivo. Por aí. Mas é uma votação muito expressiva, muito expressiva. Você vê que ela era uma deputada federal, mas que tem um reduto eleitoral mais fechado na região, mas conseguiu uma votação que, na minha concepção, ela é uma votação expressiva. A esquerda também, essencialmente no Rio, para o Senado, tem capacidade de ter votação expressiva, mas esse momento agora eu acho que vai depender muito do caminho da aliança que Cláudio Castro vai fazer. Porque se Cláudio Castro não estiver no jogo, eu acho que essa segunda cadeira vai ficar bem bolada. Mas a primeira de Flávio eu concordo com você, não tem como você negar o óbvio. E isso, só para deixar claro para o ouvinte, para o telespectador, isso não é expressão de desejo de maneira nenhuma, né? Não. É constatar o que as pessoas estão mostrando, não se acega aos números, né? E realmente, se você olhar, não só pesquisa, mas urna, desde 2018, o bolsonarismo é mais forte no Rio de Janeiro do que é no Estado. Perdão, do que é no país. Se o país virou bolsonarista em determinado ponto, hoje parece que está mudando, o Rio sempre esteve à frente nisso. 2018 mostrou isso, 2022 mostrou isso, e todas as pesquisas vieram para cá, todas, que mediram, mesmo pesquisa de prefeito que eu vi na eleição do ano passado, sobre todos os Paraná, eu fiz 11 municípios, né? Todas as pessoas que mediam o recall de Lula e Bolsonaro, mesmo Macaé, que tem a presença grande da Petrobras, Bolsonaro tinha um recall bem melhor que o de Lula, mesmo Macaé. Ou seja, é uma força. E, aliás, o bolsonarismo é uma força fluminense, né? Embora Bolsonaro seja paulista, ele nasce aqui no Rio de Janeiro. Ele é eleito vereador pela Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, depois deputado federal, vários mandatos pelo Rio de Janeiro. Mora no Rio, inclusive, né? Agora, presidente. Eu acompanho pesquisa há muito tempo, né? Existe um termo, pesquisa, que a gente fala, embicou. Né? Pesquisa é tendência. Pesquisa não é exatidão, não é bola de cristal. Arthur, você pega uma série que mede a candidatura de Arthur e Nogueira. São candidatos ao mesmo cargo. Você pega ali março, junho, agosto. Você tem 3 pesquisas. É uma série histórica, né? E pega fevereiro. Arthur está patinando. Ele não sobe nem desce. Arthur está estagnado. Nogueira cresceu 1 ponto, toda magia. Cresceu 1, depois cresceu 2, tudo mais de erro, mas está crescendo. Né? Nogueira está em ascensão. E tem, a Luísa está disputando, e a Luísa está caindo de lá para cá. Mesmo que pouco. É uma tendência de queda. Né? Todas as pesquisas, do final de 2024 até o dia 9 de julho, onde sai a carta de Trump, todas as pesquisas indicavam que Lula estava em tendência de queda. Todas elas. Todas. De todos os institutos. Veio 9 de julho.
vem a carta do Trump, parecia aquele que começava quando a gente era criança, né? A cartinha, pai, não esqueça minha Calói. Manda a carta. Aquele tarifaço do Trump não tem novidade nenhuma, ele está tarifando todo mundo. Mas o único país que ele impôs condição política foi o Brasil. E qual a condição política? Parar com a caça às bruxas contra Bolsonaro. E endereça Lula. Ora, como um presidente, o chefe do Poder Executivo pode interferir em decisão do Judiciário. Isso só ditadura. Isso na democracia não existe. A tripartição de poderes de Montesquieu é um pouquinho antiga, século XVIII, né? No espírito das leis. Executivo, Legislativo e Judiciário. Eles são harmônicos, mas eles são independentes, né? E a partir dali, Lula deu um salto nas pesquisas, porque adotou uma postura, ao meu ver, adequada, né? Que não vou aceitar isso, né? Não vou aceitar a ordem ordem inconstitucional para a Constituição do Brasil de um chefe de poder estrangeiro, né? E a reação do povo brasileiro foi inequívoca, né? A primeira pesquisa que sai após a cartinha de Trump foi a Atlas Intel, né? Em que Lula teve uma melhora de aprovação de 47 de junho para 49 de julho, né, logo após a carta do Trump, e a desaprovação de 51,8 para 50,3, o que é ali na magia é empate, né, bem próximo, são ali 1 ponto de diferença. Mas, assim, numericamente, uma maioria que ainda desaprova, mas caindo a desaprovação, subindo a aprovação. Aprovação, a política externa do governo Lula passou de 49,6 para 60,2. E a desaprovação caiu de 47,3 para 38,9, após a carta do Trump. Na sua opinião, Lula representa melhor o Brasil ou pior que Bolsonaro no plano internacional? Melhor, 51 para 61,1. Pior, 44,3 para 38,8. Né? E, enfim, Trump também, a imagem negativa de Trump foi para 63,2 no Brasil, a positiva caiu para 31,9, né? Enfim, está claramente posto que foi um mau negócio para a direita, né? Na verdade, por incrível que pareça, o tarifaço de Trump está sendo pago já pela direita no Brasil. Eu vou chegar depois na pesquisa mais detalhada da Coeste, mas como é que você viu esse movimento, Arthur? Na minha concepção, foi um tiro no pé, né? Um tiro no pé, porque, na verdade, assim, primeiro que foi um ataque à soberania nacional, né? Eu acho que nenhum brasileiro pode realmente se sentir confortável em entender que um outro país tenta fazer uma influência direta. Eu sou de outro país, eu não concordo. Existem mecanismos. Vai para o Tribunal Internacional de Justiça, Tribunal Penal Internacional, existem caminhos em que você pode tentar, mas não o caminho de você tentar tornar o Brasil um refém, porque, na verdade, a tentativa foi essa, né? Foi tentar, porque agora o caminho vai ser sempre esse, né? Toda vez que houver um problema que os Estados Unidos não concordem com o país, então vou te botar 50%. Então vou te colocar 60%. Vai se tornar uma praxe. Eu acho que isso foi um erro muito grande. Acho que também o próprio caminho que foi tomado relativo a Bolsonaro agora também não foi um caminho bom. Eu acho que você colocar tornozeleira eletrônica, proibir a pessoa de fazer reportagem, isso também não faz, na minha concepção, não faz um sentido também. E isso tudo vai esquentando a temperatura, né? Vai subindo a temperatura e tornando tudo cada vez pior. A grande dificuldade ali que eu vejo é que você precisaria de algum moderador, né? Eu não vejo hoje dentro ali algum poder que seja um poder moderador relativo a isso, porque o próprio judiciário, que talvez fosse o órgão responsável por trazer isso, não está seguindo nesse caminho. Eu digo sinceramente, você vê, Luiz, o motivo para ser colocado uma tornozeleira, para proibir entrevista, e isso acaba se tornando uma coisa muito ruim, eu acho que acaba esquentando muito a temperatura. Eu vou ficar, assim, em relação às medidas... São várias medidas cautelares, né? Entre elas, tornozeleira e proibição de manifestação em rede social.
A tornozeleira, uma pessoa, um jurista que eu respeito muito, é Walter Maierovitch, que é o procurador aposentado do TJ de São Paulo, é comentarista do UOL e tem comentado também na Globo News. E desde o início, ele fala que Moraes não pode julgar Bolsonaro. Porque Moraes é vítima. Vítima não jogou góis. Aí vem essa falácia. Mas se for assim, Arthur é um juiz duro, eu vou ser julgado por Arthur, eu ameaço Arthur para tirar Arthur do processo. Não é verdade. A ameaça de Aloysio para Arthur foi anterior ao processo. Exatamente. O Poema Verde e Amarelo foi em novembro, dezembro de 2022. A ação e a revelação disso é novembro de 2024. São 2 anos de diferença, entendeu? E o Walter Maierovitch falou que as medidas cautelares em relação à tornozeleira seriam, no ver dele, acertadas sim. Porque ele via o risco, até porque Bolsonaro já se exilou em uma embaixada na Hungria, né? Ele via risco iminente de fuga, a possibilidade de fuga. Então, a tornozeleira, o Walter Maierovitch julgou adequado. Agora, impedir alguém de falar, aí é particular, na minha opinião, eu acho um absurdo. Eu acho que até condenado. E olha só, Bolsonaro nessa ação da influência dos Estados Unidos no STF, ele não é nem réu. Ele é investigado. Nem réu ele é. Ele não foi nem denunciado pelo Ministério Público. Eu acho realmente muito complicado o Judiciário ter cometido excessos e que tendo, no meu ponto de vista, eu acho que há evidência, sobretudo ali entre dezembro. Porque, veja bem, não há nada, a não ser circunstancial, que ligue Bolsonaro a 8 de janeiro. Quem fala que tem não é verdade. Né? Existem coisas circunstanciais. Agora, uma ligação, uma anotação, uma testemunha que diga Bolsonaro... Não, isso não existe. Bolsonaro está muito enrolado até a alma com novembro e dezembro do ano anterior, né? O Poema Verde e Amarelo, inclusive, ali ele está muito enrolado. Ele fez reuniões realmente, e isso basta para configurar como tentativa de golpe de Estado. Agora, esses excessos morais, eu concordo com você, Arthur, me desculpe me alongar, mas eles tendem lá na frente a gerar até o questionamento da condenação. Né? Mas, enfim, a pesquisa que deu mais isso, essa mudança que foi, esse impacto que foi a carta do Trump, foi o General Paes, né? Agora, feito também depois da cartinha do Trump, carta do Trump foi dia 9, essa Paes foi à rua no dia 10 e 14 de julho. O que é impressionante é que na Paes anterior, né, de maio, Lula, ele nas projeções de segundo turno, ele tinha empate técnico com o Bolsonaro, que não pode se candidatar porque está inelegível, mas estava lá medido, com o Tarcísio, com o Michele, com o Ratinho Júnior e com o Eduardo Leite. Isso levou até o Trauman, que hoje o jornalista da Globo News, e foi porta-voz do governo Dilma, né? Então, alguém que, se tiver que ser passional, vai ser passional para a esquerda, falou: Lula não é mais favorito para vencer a reeleição. O Thomas Trauman falou isso, ex-porta-voz do governo Dilma Rousseff, ex-ministro da comunicação do governo Dilma Rousseff, falou isso. Vem a pesquisa depois da carta do Trump. O único que, no limite da margem de erro, manteve empate técnico com Lula foi Tarcísio. Lula passou a ganhar a presidência no segundo turno, fora da margem de erro, de Bolsonaro, de Michele, de Ratinho Júnior e de Eduardo Leite. Quer dizer, é um tsunami, né? Como é que você viu essa inversão assim, da Paes? Mas Tarcísio, se a gente fizer uma avaliação, ele é um nome forte, né? Tudo bem que pode ser considerado no início que Tarcísio ele era dentro do espectro bolsonarista, mas hoje, Aloysio, você vê hoje Tarcísio como bolsonarista hoje, ou você vê ele como direita? Eu vejo como nome da direita. Eu acho que Tarcísio está preso no dilema, né? Com toda a direita. Sim, mas ele não é, você não pode pegar e a gente assumir hoje que ele é um cara
bolsonarista raiz, é um cara que ele se jogou mais para o centro, para a direita, um pouco para o centro, mostrou realmente trabalho, e assim, é um nome bem palatável, se a gente parar para pensar, né? Porque não é um nome que vai desagradar a um bolsonarista, mas também não é um nome que desagrada alguém do centro, que na verdade é o que tem que ser sido procurado hoje, né? Encontrar alguém que seja palatável aos dois caminhos, né? Porque o problema do passado era você ter um grupo, como a gente fala hoje, que você tem um grupo bolsonarista que deve gerar hoje em torno de uns 30%. Você acredita mais ou menos nisso, né? Então, com 30% não ganha, com 30% você não ganha. Então você tem que saber que aquele grupo de 30% tem que estar se associando a algum outro tipo de grupo, que é o grupo do centro, e esse grupo do centro que aceite. E hoje o grupo do centro, a maior parte deles não aceita mais estar com essa associação direta ao bolsonarismo. Assim, por pesquisa e por eleição, não só pesquisa por urna, de 2002 para cá, você tem que aceitar Lula e Bolsonaro, eles se parecem eleitoralmente. Eles têm um piso alto, um teto baixo, tem muita intenção de voto e muita rejeição. A eleição última foi derretida por rejeição, 1,8 só, né? O antibolsonarismo superou o antilulismo por 1,8, é a menor diferença da história da política brasileira, desde que passou a ver segundo turno, a partir da Constituição de 88. Mas eles são parecidos. E, assim, nenhum dos dois, sob condições normais de temperatura e pressão, tem menos de 30% a 35% de intenção de voto. Agora, não sei, em relação ao Bolsonaro, se isso vai se manter por conta da interferência do Trump. Sobretudo se, daqui a pouco, estamos no dia 24, 31, se daqui a 8 dias, essas ameaças de Trump se cumprirem, vai reverter em desemprego no Brasil, vai reverter em fechamento de empresas, e aí eu não sei, né? E, sobretudo, porque Bolsonaro montava a sua pauta no Brasil acima de tudo. Está muito claro, com o filho dele comemorando tarifaço para o Brasil, dizendo que trabalhou por aquilo, e que vem mais coisa por aí, e para os Bolsonaro não é Brasil acima de tudo. Os interesses da família Bolsonaro acima de tudo, porque dane-se o Brasil, então não sei. Agora, Tarcísio, sem sombra de dúvida, e a própria Quest mostra isso, é o único, por exemplo, que se manteve em empate técnico com Lula, mesmo no limite do margem de erro, né? Agora, acho que é o seguinte, Tarcísio, Ratinho, Caiado, Ratinho Júnior, Caiado, os que não são Bolsonaro, Zema, eles precisam atacar também a carta do Trump. Por enquanto, só um nome da direita fez isso, Eduardo Leite. Ele ataca a polarização de Lula, mas ele também ataca a carta do Trump, né? Porque não tem como um presidente querer dar ordem, a nação querer dar ordem no seu país e você não ser contra isso, né? Você não é contra isso, entendeu? Você pode até culpar Lula. E a Quest mostra que a maioria da população culpa Lula pela razão do Trump. Ela mediu, para mais de 50% teria sido a reação às falas de Lula no BRICS, né? Mas, sem sombra de dúvida, Tarcísio é o nome que as pesquisas colocam como nome mais, assim, com maior chance, né? Agora, e os Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro chegou a ser presidenciável medido antes disso tudo, medido com razoável percentual de intenção de voto. Para mim, Eduardo Bolsonaro acabou no Brasil. Eu também acho. A preocupação que o Lula tem que ter, porque, na verdade, a gente está falando de uma foto do momento hoje, né? No momento hoje, todo mundo está vendo que houve esse movimento de Trump, tem uns 50%, e isso vai se converter em um dano para a população. Só que esse dano à população ele vai se converter durante 6, 8, 10, 12 meses. Será que daqui a 12 meses, quando estiver na véspera da eleição, a população vai lembrar que esse dano aconteceu por causa dessa carta de Trump, ou vai jogar na conta do próprio Lula? Naquele momento, que na hora que o cara está passando fome, tem o desemprego, fala, o governo não faz nada por mim, naquele momento, a preocupação que o Lula tem que ter, na verdade, eu acho que seria essa. Porque uma coisa é o momento de hoje, onde a gente tem um discurso e a gente sabe de onde a situação está vindo. Outra situação é daqui a um ano, em que aquilo já passou, já foi consolidado, mas não conseguiu-se um movimento de recuperação, de retorno, e acaba ficando na conta do político, porque o cara naquele momento vai falar, eu não tenho comida, o governo não fez nada por mim, eu não tenho emprego, o governo não fez nada por mim.
Então, a preocupação que eu teria se fosse Lula seria por essa temporalidade. É mais ou menos o que o Rodrigo tentou fazer, né? O corpo de saúde está na ponta, compra e Vladimir. Exatamente. Olha só, a gente tem um exemplo prático. Só para terminar, Nogueira. Trump assume no final de janeiro desse ano o governo. Estava o processo eleitoral do Canadá. O Canadá é um sistema parlamentarista, né? Herdou da Grã-Bretanha. Só não tem rei, mas é primeiro-ministro. Os conservadores estavam 20 pontos nas pesquisas. Na frente nas pesquisas. 20 pontos. Vamos combinar? 20 pontos, para quem entende pesquisa, é ponto a dar com pau. 20 pontos é o estado de São Paulo eleitoral no Brasil. A pessoa ter uma ideia. E estamos falando de um país continental como o Brasil com o Canadá, ainda maior que o Brasil. Né? Vizinho dos Estados Unidos. Conservadores, a eleição ganha. O maluco do Trump assume e, além de tarifar o Canadá, ameaça anexar o Canadá. Os progressistas ganham a eleição com Mark Carney, né? Ganham a eleição, né? Ou seja, o efeito Canadá pode se repetir no Brasil, mas com a diferença básica, aí eu faço analogia com o que você falou. A temporalidade que vai importar. No Canadá, a maluquice foi ali em fevereiro, a eleição foi em abril. A maluquice aqui no Brasil foi em julho, e a eleição é em outubro do ano que vem. Exatamente. Aí você vai ter um tempo. Será que daqui a um ano, com a população, se realmente houver fome, desemprego, então eles vão compreender que foi isso? Ou se vai mudar o discurso? Olha, aconteceu isso e ninguém fez nada. Lula não fez nada para conseguir reverter e eu estou passando por essa situação. Quero uma coisa diferente. O grande problema é a temporalidade. Quer dizer, você vê como é que são as coisas, né? Nessa questão, Trump pode ser Bacelar e Lula pode ser Vladimir. Exatamente. Nesse contexto específico, né? Verdade. Saúde e taxação. Exatamente. Assim, eu vendo o presidente lá da Quaest explicar essa questão da situação no Brasil hoje, resumidamente falando, você tem 3 partes. Uma parte é Lula, e é a bolha, e ali, né, você varia muito pouco, diminui ou aumenta muito pouco, essa bolha é bem definida, assim como tem o Bolsonaro também. A sua bolha varia muito pouco, é definido. Quem é bolsonarista segue ali firme, dificilmente muda. Muda, mas é variação pequena. E tem os neutros, nenhum nem outro, 30% também. Então a briga está... E nesses 30% aí, tem que incluir 20% não participam da eleição de forma nenhuma, nem municipal, nem estadual, nem federal. Então ficam aí 10% restante para definir qual bolha que vai crescer mais. Mas doutor... mas tem outra coisa que não tratou aqui, e as pessoas já colocam, a direita pode se dividir. Você pode ter um nome Bolsonaro e pode ter um nome como Tarcísio Caiado Zema, entendeu? Sim. Seria ótimo para Lula. Sim. Exatamente, enfraqueceria. O ideal seria você ter um nome de direita que fosse aceito pelo bolsonarismo, mas não fosse aquele cara bolsonarista, e aí fosse aceito por essa outra parte da bolha. Você dividir não vai adiantar nada para a direita, né? Se você trouxer... duas perdas. Se você trouxer... desculpa. Desculpa, computar. Não, se você trouxer para o estado do Rio, por exemplo, como você falou, que é bolsonarista e talvez independente de onde o Bolsonaro esteja, direita, centro, enfim, não vai ter voto para Tarcísio aqui com abundância, né? Então você dividiu, já era. Não sei, Nogueira, não sei. Acho mais bolsonarista que direita. Não há pesquisa que defina isso, né? O que eu acho é o seguinte, só para terminar, desculpem, se a direita se dividir, né, ainda a possibilidade maior é de termos segundo turno, né? Mas se dividir, se vier um Flávio Bolsonaro, uma Michele Bolsonaro, e um Zema, um Caiado, um Tarcísio, ou um Eduardo Leite, a disputa pelo mesmo voto vai ser figadal, sobretudo com os bolsonaristas. O Eduardo Leite, então, que é homossexual assumido, Jesus Cristo, o que seria feito com ele? E isso pode impedir a união no segundo turno. Como foi Ciro
com Lula em 2022. O PDT foi, mas Pedro não foi. Desgastou, né? Durante o caminho foi se desgastando a um nível que depois que não tinha mais como ter o apoio, né? Então, a divisão da direita, se ela existir, se ela dividir entre um Bolsonaro e um nome mais moderado, eu acho o Zema, por exemplo, não acho o Zema moderado, acho o Zema radical também, né? Pelo menos politicamente, não estou falando como gestor, politicamente, que golpe militar não existiu, não sei, enfim. Mas eu falo com o cara mais como Caiado, mais como Tarcísio, o Eduardo Leite, né? Eu acho que, assim, vai haver, e vão disputar o mesmo voto, vai haver uma divisão e as feridas abertas podem, eu acho que a probabilidade maior é que ela não cicatriza do primeiro para o segundo turno, o que também seria favorável a Lula. Perfeita análise. Perfeito. Gente, são 9h09. Temos que encerrar por aqui. E eu começo com você, meu caro Arthur, agradecendo aí muito sempre o seu carinho, sua atenção aqui com essa bancada, com este programa. Agora, depois da terceira vez, como você disse, é a quarta, e agora tem que cantar. Doutor Nélio Artiles, por exemplo, tocou aqui, foi gaita, não foi, Luiz? Foi gaita, não foi flauta, foi gaita. Então, gaita. Agora você tem que mostrar a sua habilidade aí, nessa área musical, artística, não sei. Vai lá. Próximo showzinho da banda eu te convido, já viu? Você tem banda também? Eu tô brincando aqui e nem sabia. Olha aí, tem banda também, toco blues e rock aí. Ô, Luiz, aí, tá vendo? Blues. Viu? Blues e rock aí, tem a bandinha aí, então vamos lá, próxima vez que tiver um eventozinho, chama, avisa. Você toca o quê? Eu adoro blues. Então você vai curtir, toca muito, bem legal. 3 guitarristas, um teclado, gente pra caramba. Você toca o quê? Toca guitarra. Opa, legal, bom. No blues, guitarra. Stratocaster? Stratocaster, bluesinho tem que ser, né? Fazer força. A Gibson também, né? Se for mais lentinho. Mas a Gibson não precisa fazer força, a Strato você tem que apertar pra sair som, aí fica mais com cara de blues. Muito bom. Bom, gente, aqui então, com esse talento musical aí, nós fechamos esse programa de hoje. E, cara, assim, a gente sonha muito que a saúde pública brasileira e a nossa regional aqui, né, algum dia esteja funcionando como diz o ditado, por música, né? Fluindo, né? Sem tanta dificuldade. A gente espera isso e torce muito por isso. Obrigado por hoje, Arthur. Um forte abraço, bom dia e até a próxima. Cláudio, Luiz, queria agradecer muito o convite, espero poder ter ajudado. E passo para a população que eu entendo o sofrimento, a saúde ela é sempre urgente, mas eu queria falar que a gente está tentando, está lutando realmente para tentar aumentar a oferta. Eu sou médico, eu tenho meu juramento de tentar diminuir a dor, de tentar trazer realmente a saúde para a população, e hoje eu ocupo mais do meu tempo, inclusive como gestor, do que como médico, porque eu entendo que a gente consegue potencializar a possibilidade de você fazer o acesso à saúde. Então, é uma luta que a gente tem, que é uma luta diária para aumentar a oferta. Acho que a gente tem conseguido e acho que a gente, nos próximos anos, a gente vai conseguir evoluir muito mais. A população pode confiar que a gente está tentando. Tá bom? Obrigado. Perfeito. Deixa eu trazer a Luísa aqui para fechar com o senhor também. Aqui, Clarissa teve 1.145.413 votos. Pesquisei aqui, e o punhal verde e amarelo, Aloysio, era previsto para acontecer 15 de dezembro de 2022, conforme você falou. Obrigado por hoje também, Aloysio. Amanhã estaremos de volta às 7 da manhã. O punhal verde e amarelo chegou campanado, Alexandre de Moraes. Foi mais do que um planejamento, chegou aí à rua. E teve agora? Não, segurei, não teve autorização não. O e agora era o quê? Era para sequestrar, para matar, para fazer o quê? E agora para quê? Dar um beijo na careca do Alexandre de Moraes? Não era, né? Então, ou seja, e isso é revelado na ação 2 anos depois. Portanto, a condição de Moraes é pregressa a de magistrado. E por sê-la, deveria impedi-la de julgar. Eu acho que isso é de uma clareza, me desculpem, né? E olha só, todo mundo sabe como é a opinião sobre Bolsonaro. Acho que o Bolsonaro cometeu crime, sim. Em novembro e dezembro, está muito evidenciado. 8 de março, não. Não estou dizendo, acho até que ele estava por trás, mas não tem prova. Não tem prova, a não ser circunstancial.
Agora, eu acho que vai custar muito caro Moraes, com todos esses impedimentos de ordem pessoal, lá na frente, condenação, que não precisava disso para ver. Não precisava disso para ver. Mas, enfim, agradecer ao Arthur. A saúde é um problema, né, para o Brasil, de maneira geral, né? A gente tem aqui um município que cresceu muito, né? Cresceu a arrecadação, cresceu a população, tem essa coisa de abarcar doentes de outros municípios, né? Que daria outra discussão. Como é que municípios com renda per capita, vizinhos, não vou nem citar o nome dos municípios, com renda per capita superiores a Campos, não tem atendimento de média complexidade. Per capita, que é o que conta. Uhum. Né? Não vou nem citar nomes dos municípios. Mas como que não tem? Algo está errado, né? E desejar sorte ao Arthur, porque não há, talvez, profissão de missão mais nobre do que a medicina, né? Que é salvar vidas, né? Até o nosso sofrimento humano. Sorte para vocês. Obrigado. Gente, sorte pro Fluminense também. É difícil. A sorte foi pro Southampton com a área. Foi mesmo. Ah, meu pai. Aqui, gente, 3 partidas depois da Copa do Mundo, 3 derrotas. Minha mãe. Fechamos aqui o Folha no Ar de hoje, agradecendo a você, claro, que interagiu, participou, ouviu a gente aqui, continua ouvindo. Amanhã estaremos de volta às 7. Obrigado. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e consórcio do Cicobi Fluminense. 98,3. Folha FM.